Deus é bom. Irmãos, eu senti que a igreja não adorou no grupo, mas nós viemos aqui para adorar a Deus. Amém? Amém. Expresse a sua gratidão a Deus pelo louvor, cantando, dando graça. Amém. Diz João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A igreja? Quer que você leia? Vamos lá? 1, 2, 3. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o Adore em espírito e em verdade. Louvado seja o Amém. Senhor. A verdadeira adoração, ela só pode acontecer em nossa vida se ela acontecer em espírito. Amém. E para isso acontecer, irmão, nós precisamos entrar na presença de Deus. Desligar do mundo, desligar de todo mundo, se concentrar em Deus, para prestar o nosso culto a Deus. Amém. Então, no momento que você entra no templo, você deve se concentrar em Deus. A partir do momento que você pisou no pé ali, que sentou, o seu culto já começou. Então nós precisamos estar ligados em Deus, porque se a gente não tiver em espírito, a gente não consegue adorar a Deus e nem consegue ouvir a voz de Deus. Vou repetir. Se nós não adorarmos a Deus em espírito, a gente nem consegue adorar e nem consegue ouvi-lo. Se a gente não consegue adorar a Deus em espírito, tão pouco nós vamos conseguir ouvir Ele. Então é necessário que nós possamos desligar de tudo, se concentrar em Deus para apresentar a Ele um verdadeiro louvor. Amém. Verdadeiro. Amém? Amém. Mas hoje eu quero partir desse versículo, que Deus é Espírito e que nós precisamos se concentrar para adorar a Deus, mas eu quero falar hoje de 10 características de um verdadeiro adorador. 10 características de um verdadeiro adorador. Salmo 101. Este Salmo 101, ele tem apenas 8 versículos. E dentro desses 8 versículos, Deus passou para mim 10 características de um verdadeiro adorador. E nós vamos caminhar com os irmãos para que nós possamos aprender com o Senhor nessa noite por meio desse salmo. Amém? Primeiro ponto, eu quero abordar a primeira característica sobre o tópico, as qualidades de um verdadeiro adorador. Quais são as qualidades de um verdadeiro adorador? Louvado seja Deus. Vamos para o primeiro versículo do Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. A verdadeira adoração, ela precisa ser com lealdade e com justiça. Louvado seja Deus. A gente precisa ser leal ao nosso Deus, se Ele é o Deus das nações. E se Ele está acima de todos nós, é necessário que nós se curvamos diante dEle e possamos reconhecer que somente Ele é Deus e que Ele é digno e merecedor de receber toda a nossa adoração com lealdade e com justiça. Amém. Neste tópico, veja bem, ele segue o caminho da integridade. Todos aqueles que praticam a justiça e a lealdade, eles seguem o caminho da integridade. A palavra integridade significa estado ou característica daquele que está inteiro. Ou seja, para nós adorar a Deus, é preciso que você apresente algo inteiro. Ou seja, nós precisamos estar verdadeiramente envolvidos no
meros espectadores. Irmãos, você não veio aqui para ficar olhando os outros adorar. Você veio aqui para adorar com eles. Louvado seja Deus. Então, quando você entra aqui na igreja, você entra para prestar um culto de adoração a Deus, e o seu coração, o seu corpo, você precisa estar todo na presença de Deus. Diga todo na presença de Deus. Às vezes, tem pessoas que estão dentro da igreja com vontade de estar em casa, com vontade de ir embora, com vontade de não estar no culto. Não estar no culto. E isso interfere na verdadeira adoração. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz assim: rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Apresentar a Deus em forma de sacrifício o corpo. Ou seja, o inteiro, o corpo todo. Tem pessoas que ficam, Deus só quer adoração, a gente pode entregar para alguém. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus quer o nosso corpo inteiro em forma de sacrifício. Amém. Então, ser inteiro é você estar todo envolvido, e não pela metade. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos. Ontem aqui, nós tivemos uma escola bíblica muito abençoadora, foi forte, a mensagem foi forte. Está faltando muita gente vir para a escola bíblica, os obreiros não estão vindo, é preciso vir. E aqui nós abordamos a questão que Deus é soberano, e falamos sobre o reino de Deus. Se eu perguntar para você, quem está aqui hoje, quem estava na escola ontem sabe, mas se eu perguntar hoje você que não esteve ontem aqui na escola, e perguntar a você, me diga o que significa o reino de Deus, você sabe me dizer? Pois onde quem estava presente sabe. O reino de Deus, ele é representado pela presença de Jesus na vida daqueles que se entregaram o corpo todo, o corpo inteiro. O reino de Deus é representado pela presença de Jesus por inteiro em nossa vida. Diga amém, diga graças a Deus. Então, cultuar a Deus, é preciso que nós possamos apresentar a Ele o corpo todo, corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Agora, a segunda característica de um verdadeiro adorador: coração íntegro. Coração íntegro. A gente falou de integridade, agora do coração íntegro. Você está aqui no versículo de número, louvado seja Deus, 2. Ele diz o seguinte: seguirei o caminho da integridade quando virais ao meu encontro. Louvado seja Deus. É a gente apresentar a Deus com integridade, ser íntegro, deixar o Senhor Jesus Cristo tomar conta de todo o nosso ser. Louvado seja Deus. A palavra íntegro, você precisa ser íntegro a Deus, nós precisamos ser íntegro a Deus, e íntegro também a família. Nós precisamos também ser íntegro à igreja que Deus colocou você. Louvado seja Deus. A igreja que Deus colocou você para seguir a Ele. Você precisa ser íntegro a Deus na igreja. Ô irmãos, quantas pessoas não estão servindo a Cristo com integridade? Vem no culto no dia que quer, faz o que quer, faz como quer. Isso não é integridade. A gente precisa ser íntegro a Deus, dedicado do todo e não em parte. Quando o homem e a mulher são infiéis com a sua casa, entregando só uma parte do seu tempo, preste atenção aqui, e da sua atenção, às vezes dá atenção em casa, mas dá atenção também fora, então não é integridade, não está vivendo com integridade. Ou seja, o marido tem que ser íntegro à sua esposa, tem que dar todo o seu tempo ali, cuidar da sua esposa com integridade, não dividir o tempo. A mulher da mesma forma, ser íntegro com o seu esposo, cuidar do seu esposo, ser íntegro ali com o seu esposo.
Então nós precisamos ser íntegro a Deus, íntegro à família e íntegro à igreja. Característica de um verdadeiro adorador. A terceira característica de um verdadeiro adorador: ele rejeita toda espécie de mal. Rejeita toda espécie de mal. Olha só o versículo 3. Eu quero que você olhe para a Bíblia. Repudiarei todo o mal. Os verdadeiros adoradores repudiam o mal. É mal, repudia. Quem gosta do mal está fora de um verdadeiro adorador. O culto está sendo por inteiro. Então a gente precisa aprender a rejeitar o mal. A quarta característica do verdadeiro adorador: reprova a conduta dos infiéis e não permite ser dominado por eles. Olha só, presta atenção. A quarta característica: reprova a conduta dos infiéis. Isso está aqui no versículo de número 3, parte B. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Toda relação de domínio é diabólica, já dizia o pastor Miquelis. A gente não precisa dominar o outro. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil: o povo querendo dominar o outro na tora, querendo amordaçar todo mundo. Por último, ia chegar na igreja. Se isso não parar, por último ia chegar na igreja de Deus, ia fechar a boca de todo mundo. Mas a gente não precisa dominar o outro. A gente precisa amar, respeitar, tratar com dignidade. Quando você dá tratamento com dignidade, você recebe tratamento com dignidade. Então, os verdadeiros adoradores, eles não caminham com os infiéis. Se você é fiel, você não tem parte nenhuma com o infiel. Você vai caminhar com Jesus. Amém. Amém. Olha só, irmãos. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 ao 22. Lá está escrito que o sacerdote Eli, ele deixou os seus filhos crescer na igreja, e ele deixou os filhos crescer fazendo o que bem queria. Ele não repreendeu, ou seja, ele aceitou as maldades dos filhos. Até que um dia Deus foi deixando, mas chegou o momento de Deus acertar a conta com ele. E aí Deus dá um sonho a Samuel e manda Samuel falar com o sacerdote. E diga: olha, os teus filhos, porque cresceu na minha casa e tu não instruiu ele da forma como deveria me servir, eles vão morrer. Teve um pastor, Israel teve guerra de vários, 2 filhos de Eli para a guerra lá, os 2 filhos de Eli morreram, e aí volta o mensageiro, está Eli sentado em lugar alto, já velho de idade, sacerdote, e ali ele ouviu o mensageiro, que os 2 filhos dele tinham acabado de morrer na guerra. Ele caiu para trás, era pesado, diz a Bíblia, bateu a cabeça no chão, quebrou o pescoço, 3 caixão em uma casa. 3 caixão em uma casa, em um só dia. Porque eles não corrigiam os filhos. Ou seja, os filhos deles estavam sendo fiel a Deus e ele deixou a vontade. Morreu todo mundo. A gente não pode seguir por esse caminho. A quinta característica do verdadeiro adorador: se afasta das pessoas que têm um coração perverso e se afasta de todo mal. Irmãos, quem vive em espírito,
quem conhece a Deus, o Deus Espírito, quem apresenta o culto com o corpo inteiro, não pela metade, não convive de conosco com quem faz o mal. Olha só onde está escrito. Vira a tua visão aí para o versículo 4, confere comigo. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Ouviu? O verdadeiro adorador não tem nenhuma ligação com coisas perversas, com maldade. Porque se o nosso coração estiver cheio de maldade, não sobe a adoração. O culto não é aceito. Deus não aceita qualquer coisa. Irmãos, duas coisas a gente tem que aprender: Deus é santo e Deus é espírito. Ou a gente se torna, caminha pelo caminho da santidade para agradar esse Deus, ou a gente vai andar na contramão com Ele. Na contramão. E Deus não poupou nem o seu próprio filho, quanto mais a nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado e procurar servir a Deus em obediência. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sexta característica dos verdadeiros adoradores: não dá ibope para os defamadores. Não dá ibope para os defamadores que difamam o seu próximo. Em Provérbios capítulo 25, versículo 9 e 10 está escrito: deleita a tua causa diretamente com o teu próximo. Vou ler de novo: deleite a tua causa diretamente com o teu próximo, completei, e não descubra o segredo a outrem, para não te vituperar. A palavra vituperar é ofender a honra de alguém. Olha só, os verdadeiros adoradores não fica tirando ou mexendo com a honra dos outros. Tem alguma coisa com alguém, vai você e a pessoa, conversa com a pessoa, você 1, 2, 3, sai falando para um, para outro, está na contramão. Está na contramão. Deus está dando por um caminho e nós podemos estar dando por outro caminho e achando que estamos servindo a Deus. Aí você pode ler, nós vamos ler todos juntos. Aquele que não ouvir e não se ter apega com infâmia. Olha só, que não se te apegue a tua infâmia. Observação: quem age dessa forma está levando a morte para as pessoas. Quem age fora das quatro linhas do Senhor está agindo para destruir vidas. E Deus não nos chamou para destruir vidas, Deus nos chamou para salvá-las com a palavra dele. Então nós precisamos saber se nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Sétima característica: não tolera pessoas arrogantes e orgulhosos. Irmão, ser arrogante e orgulhoso é coisa muito triste. Só achar que é melhor do que o outro. Graças a Deus eu não sou melhor do que ninguém. Eu não me vejo melhor do que ninguém, mas também não me diminuo. Eu sei me dar o meu valor. Eu não preciso que as pessoas digam para mim quem eu sou, porque eu sei quem eu sou na presença de Deus. Então eu não preciso que ninguém diga para mim quem eu sou, porque eu sei a vida que eu vivo com Deus. Então, palavras não vai me atingir, porque eu sei quem eu sou na presença de Deus. E nós precisamos saber quem você é na presença de Deus. Então, se você sabe quem você é, as palavras do outro não tem sentido nenhum, porque você sabe quem você é. Então, nós precisamos, isso está no versículo 5: farei calar os que difamam o próximo as ocultas. Olha só, uma pessoa que adora a Deus, uma pessoa que verdadeiramente está na presença de Deus, faz calar o que difama o próximo as ocultas. Não vão tolerar um homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Farei calar os que difamam
se o corpo dele não ressurgiu do túmulo, porque o nosso Deus está vivo. Amém. E Ele está entre nós. A Bíblia diz que Ele está aqui entre nós. Amém. E parece que nós estamos cultuando esse Deus que está velando o corpo dele. Nós não estamos velando Jesus, irmão. Nós não estamos velando Jesus, nós estamos cultuando o Deus vivo. Amém. Então a gente precisa saber que Deus nos chamou para nós dar um culto verdadeiro. O culto começa em casa, você adorando, você glorificando a Deus. Quando chega aqui, o culto começa. Louvado seja o nome do Senhor. E a oitava característica do verdadeiro adorador: aprova os fiéis da terra que deseja habitar com eles. Olha só. Aprova os fiéis da terra, versículo 6. Olha aí, versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele sabe com quem ele vai andar. Ele não vai se juntar com o difamador. Ele vai se juntar com quem é adorador. Amém. Louvado seja Deus. E o nono, característica do verdadeiro adorador: se afasta de quem pratica fraude e vive na mentira. Versículo 7. Olha aí, olha para a Bíblia. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Aqui é Deus falando, vou repetir mais uma vez. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença, e nem tampouco o culto de adoração. A gente precisa ser verdadeiro com Deus, com as pessoas, ter dignidade, ser íntegro, falar a verdade. Eu prefiro que alguém me fale 1000 verdades que é uma mentira. Eu prefiro que a verdade me machuque, mas a mentira, para massagear o meu ego, eu não quero, porque não vai me conduzir para a presença de Deus, vai me afastar, me levar para longe. E para fechar, a 10ª característica do verdadeiro adorador: não faz a voz dos pecadores, mas se afasta de todos que praticam mal. Louvado seja Deus. Versículo de número, último versículo, 5:10. 5:8. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Cada manhã fiz calar todos os ímpios da terra. Esses são os verdadeiros adoradores. Amém. Não tem comunhão de luz com trevas. O verdadeiro adorador que anda em espírito, ele sabe o meio que ele deve caminhar. Ele sabe o meio que ele deve andar. Ele sabe o que ele deve conversar. Ele sabe como resolver as coisas, porque é espirituais. Ele sabe como conduzir a situação. Então, irmão, nós precisamos rever o nosso conceito. Se nós verdadeiramente queremos servir a Cristo, essas são as 10 características de um verdadeiro adorador. No Salmo 101. Você pode meter em casa, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. A gente precisa saber qual é o nosso lugar dentro do reino. Lembre-se, Deus é o rei do universo. O seu reino é representado pela presença de Jesus Cristo. E aonde Jesus está, tem vida. Repete comigo. Aonde Jesus está, tem vida. Amém. Não tem morte. Aonde Jesus está, tem liberação de perdão. Amém. Tem reconciliação. Porque é isso que a Bíblia ensina. Amém. Então a gente precisa saber por que caminho nós estamos caminhando. Porque se nós chegarmos diante de Deus com toda uma bagagem que nós estamos sobre o nosso ombros, é por isso que está escrito lá
No Evangelho de Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Carga, fardo tem que ser largado nos pés de Cristo. Amém. A única coisa que nós temos que carregar é o bom nome do Senhor Jesus Cristo. Onde nós chegarmos, o nome dele ser honrado, ser glorificado. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai o nome de Deus. Teve uma viúva, um casal que fez um quarto porque ele via o homem de Deus passar e ele disse assim: vai, vamos fazer uma casinha para ele. E aí ele vamos fazer uma casa para ele vir ficar aqui conosco. É assim que Deus quer que o mundo nos veja como mulheres e homens de Deus, cheios do Espírito Santo, apresentando a Ele um culto com o corpo inteiro. Diga, culto com o corpo inteiro. Amém. E não pela metade. Às vezes a gente se preocupa com coisa tão pequenininha. Olha só, estava aqui conversando com o pessoal da oração, falei duas coisas. Presta atenção. Disco, a gente é como um disco. Se ele estiver arranhado, o som não será perfeito. E outra coisa é o cisco do olho, quando ele cai, causa um grande incômodo. Pequenas coisas, mas que traz grandes incômodos no reino espiritual. Apresenta o teu corpo a Deus, tua alma, o teu espírito. Serve a Deus com fidelidade e integridade. Segue no caminho do Senhor. Porque um dia nós vamos estar com Ele frente a frente. Amém. E esse dia eu quero estar lá com você. Diga, Amém, Jesus. Eu quero estar. Amém? Então eu quero que vocês fiquem de pé agora, para a gente orar. Louvado seja o nome